Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa no Corinthians. O Corinthians contratou um dos técnicos mais badalados do futebol brasileiro. Muito bem pago, merecidamente, campeão da Copa do Brasil e tudo mais. Então o Corinthians tem nesses jogos finais, agora, a definição de como vai ser o planejamento dele para 2020. Porque o Corinthians tem 3 possibilidades. Ele ainda pode chegar à fase de grupos, principalmente se o Flamengo for campeão da Copa Libertadores. Não estaria longe disso aí, né? Brigaria diretamente lá com o São Paulo, 3 pontos de diferença. Ou seja, ainda é um objetivo factível aí. O Corinthians poderá estar na fase preliminar da Copa Libertadores, aliás, tendo passado pela Copa Flórida antes. E no terceiro cenário, o Corinthians não iria para lugar nenhum, caso o Flamengo não seja campeão da Copa Libertadores e o Corinthians não chegue entre os 7 melhores do Campeonato Brasileiro. Então, se o Corinthians tem tanta responsabilidade em jogo nessas partidas finais, por que jogar toda essa responsabilidade como vai ser o planejamento de 2020 nas mãos de um interino? Perfeito. É isso aí. É isso aí. Até porque ir pra fase de grupos ou pra fase preliminar faz muita diferença. O Piperno acabou de falar. Você tem um torneio nos Estados Unidos, não é? Então, você tem que fazer uma pré-temporada acelerada, antecipar etapas, porque você vai jogar uma partida decisiva, eliminatória, pela Libertadores, não é? Ao passo que se você está na fase de grupo, você tem uma preparação muito mais tranquila, racional, você já tem 3 jogos como mandante garantidos, o que significa dinheiro. Exato. Né? Essa é a questão, para mim, mais relevante. Porque o São Paulo... Desculpa te interromper, mas isso é muito importante. A gente tem de sublinhar isso aí. O São Paulo contava com a classificação para a fase de grupos. Ele não conseguiu. Não conseguiu. Antecipou a entrada do Hernanes. Isso, exatamente. E com isso, o que aconteceu? Aumentou o rombo que haverá no orçamento do São Paulo ao final dessa temporada aqui. E outra coisa, Bernardo, para contratar jogador é mais fácil. Pô, você chega pro cara e fala, fulano, nós estamos na Libertadores, cara. Estamos na fase de grupos da Libertadores. Isso mexe com o cara. Se o cara tá em dúvida, pô, eu vou nesse aqui ou naquele lá. Pô, esse time vai disputar a Libertadores. Eu tô na Libertadores, eu tô na fase de grupos. Mas acho que sabe? O Corinthians... Agora, o apelo que o Corinthians tem, acho que... Não, mas você pode ter um time de apelo. Você pode ter o Flamengo, você pode ter o Internacional, são times de apelo também. Agora, você pega o seguinte, o Bernardo, isso que o Piperno falou, pra mim é óbvio. O cara fala assim, porque é óbvio que o Nunes, o Thiago Nunes, ele há de acreditar que ele é capaz de ajudar o time. Sim. Senão, não é? Ele deve dizer o seguinte, eu tenho capacidade para ajudar o time. Não é? O que vai acontecer agora, nas próximas semanas, vai definir o que vai ser o ano que vem, quando ele será o técnico. Por que ele já não pega a rédea do negócio e fala, eu vou ajudar a levar meu time para a fase de grupo? Mas eu sempre volto no meu argumento. Ele não quis. Foi uma decisão dele. O Corinthians tinha um plano B? Não. Não tinha. Mas a condição que ele impôs foi essa. Mas pra mim é o erro dele. Contra ele mesmo. O André Sanches queria que ele assumisse, ele falou que não ia assumir. Ele corre o risco de não ter Libertadores para jogar. A gente falou isso aqui. O maior interessado em ter o Corinthians na Libertadores é ele. Agora, vou fazer um contraponto. Tá aí o Fernando Diniz que não me deixa mentir. Reta final de campeonato também é pressão se dá tudo errado. Mas então vai trabalhar em outro lugar, né? Não? Vai que ele dá umas tropeçadas e já entorna o caldo. Mas aí que tá, faz parte da profissão, do risco. Em compensação, ele tem de olhar o seguinte, ele não acredita que ele pode ajudar, mais do que o interino. Tem que acreditar. Aceitar na proposta. Tem que acreditar. Não é? Ele deve falar, eu sou bom, cara. Claro. Não é? Então, vai lá, toma a rédea do negócio e tenta levar o time à fase do grupo. Vamos lá. Ele não consegue. Suponhamos que ele de fato tivesse aceitado dirigir o Corinthians nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E aí ele não consegue a classificação para a fase de grupo da Libertadores, que é muito difícil. Mas ninguém vai dar improvável. Ninguém vai dar paulada nele. Aí. Não, ele pegou o troço. Isso aí foi o Acabei de falar do Fernando Diniz. Não, Fernando Diniz em primeiro lugar. Fernando Diniz não pegou faltando 4 jogos, 5 jogos. Né? Mas muitos... Muito mais. O segundo turno quase que inteiro. Inteiro? Não, inteiro não, porque daria 17 jogos. É. Já fez 12 mais 5. É bastante, 17 rodadas. Vamos lá. Aí essa pré-Libertadores é uma arapuca.
Claro. O Corinthians tem experiência nisso, negativa. Paulo. São Paulo também. Exato. Isso é uma na E ele porra. pode ajudar o time a se livrar disso. Vamos lá, não consegue avançar pela pré-Libertadores. Costuma haver um clássico, e o Corinthians e Palmeiras, coisas da tabela do Campeonato Paulista, não estou dizendo se é certo ou errado, mas invariavelmente é no início da fase de classificação do Campeonato Paulista. Lá pela quarta, quinta rodada. Toma uma cacetada do Palmeiras. Tá bom, mas se ele começa o ano, se ele começa... O cara tá fora. Não tá fora. não, se ele o- começa, não tá O fora. cara tá fora. Não, o André- Fora, ainda não, mais com o André. o Andrés não é disso. Não, o Andrés não, não é não, disso. não, O Andrés não é Zaidan. disso. Zaidan. Quando pediram cabeça de Tite, ele não deu. Quando pediram cabeça de Carilli, ele não deu. Não estou Não falando. é assim. Peraí, mas E você mais? se lembra, peraí, vamos colocar o contexto que o aqui. Thiago Nunes, Vamos colocar o contexto se o Thiago aqui. Nunes começa a trabalhar em janeiro É. e o time tá na pré-Libertadores, e não avança, Peraí. ou se perde o tal clássico pro Voltemos Palmeiras, a Tite que ele 2011. não reclame que ele tá, tô chegando agora, porque ele estará Não, ele chegando não poderá naquele momento fazer isso. porque ele quis. Ele não pode. O Você Zaidan, faria o quê? técnico, Deixaria pro ano que vem. Você deixaria pro ano que vem? Eu já falei Pô, isso aqui. pra mim você teria errado. Mas tudo bem, Zaidan. Pra mim eu estaria certo. Então Não. questão de opinião. Pô, mas Thiago trabalhar Nunes, ele escritório. transfere Peraí, a deixa o responsabilidade do ano que vem pro Coelho. O Zaidan, um Zaidan erro. citou É um o erro. Tite em 2011, quando ele não entregou a cabeça do Não Tite, é entregou. verdade isso. Corinthians eliminado pelo Tolima. O mundo pediu na cabeça do E no Tite. clássico contra o Palmeiras. Se ele perde aquele clássico, ele tá fora. Provavelmente, mas Então, não perdeu. é o cenário Não ao perdeu. qual eu me referi. Mas a maioria Zaidan. absoluta ele cai dos na dirigentes, pré-Libertadores, a maioria- toma uma cacetada do Palmeiras, ele tá Mas ele fora. tem que correr esse risco, cara. Então ele tá numa profissão que esse risco tá embutido. Tudo Mas bem, ele- Zaidan, eu tô falando sobre o ano que vem, Outra você tá coisa, falando já nesse ano. mas ele Se nesse pode- ano ele falha, e é muito mais difícil não garantir a vaga na fase de grupos Mas do que isso? Ele de tá garantir. transferindo. Claro que é. Ele tá transferindo. Claro que é. Ele tá transferindo a possibilidade de colocar o time numa situação melhor ou não para outra pessoa, quando ele tem a possibilidade de assumir, de dizer eu vou trabalhar agora e eu posso ajudar. Eu acredito que eu posso ajudar o time a ir pra fase de grupo. Eu vejo Se ele certíssimo não nessa acredita- situação. Não, eu acho que ele tá muito errado, muito errado. Fugiu da raia, Zaidan. Não vou dizer isso. Não vou dizer isso. Não concordo com esse tipo de coisa, não. Eu acho que seja não. isso, Mas qual o Eu bom também. motivo pra ele não ter aceitado? Porque Dirigiu o time ele da tá pensando pré-temporada. isso, ele tá pensando isso. Eu vou pegar um barco que não foi eu que construí, Exato. não é? Em águas que não foi eu que escolhi para navegar. Eu prefiro... Posso fracassar esse ano e eu já me prefiro colocar uma responder- pressão pro ano que vem. Eu prefiro responder só por aquilo que eu farei. Porém, o que a gente está dizendo aqui, e me parece que é a linha do Piperno, que iniciou a conversa, é exatamente isso, que ele pode ajudar a definir o que será 2020. Acho estranho o Agora. Piperno falar isso, porque ele era Agora. favorável ao Thiago Nunes assumir o Corinthians só no ano que vem. Eu acho bem estranho. O Corinthians tem muitos cenários pela frente. Em tese, eu acho assim. Todo mundo tem muitos cenários pela Não, o frente. Corinthians tem 3, assim, para resolver no curto prazo. E Mas vamos veja. fazer conta. Eu gosto de estar com a economia do lado. Ah, Se agora o o Corinthians- teorema de Pitágoras funciona, Não, então. mas não é conta esse negócio de índice, de posse de bola, essas bobagens aí que, enfim. Mas veja, conta bancária. Se o Corinthians chegar à fase de grupos, ele tem como mandante $1 milhão por jogo e 3 arrecadações com a arena cheia. É. Se ele passar pela pré-Libertadores, ele vai ter duas cotas que a Conmebol paga, mais, obviamente, 2 jogos de casa Mas cheia. A cota dos jogos, que recebe por Isso, jogo. a cota dos 2 jogos. Se passar, e depois teria o segundo, mais as bilheterias, e poderia chegar à fase de grupos com 3 jogos, mais as arrecadações. Ou seja, o Corinthians teria 5 arrecadações e 5 cotas. Para quem está nessa pindaíba danada, não pode correr o risco de abrir mão. Vamos lá, todos nós concordamos que Thiago Nunes tem as costas mais largas do que tinha André Jardine no ano passado. Claro. Tá? O que aconteceu com o Jardine? Ali ele não tinha opção. Era pegar ou largar. O cavalo encilhado passou e só ia passar daquela vez. Ele assume o São Paulo. Faltando 5 rodadas, né? Pro término ali do Isso. Campeonato Brasileiro. Quando saiu a guia. Fracassa, porque não consegue classificar o São Paulo Exato. para a fase de grupos. Exato. Toma a cacetada do Tajeres, um abraço. Um abraço. Então, o Thiago Nunes, vamos lá. Assumindo o Corinthians, nesse ano aqui, uma possibilidade muito maior de classificação para a pré-Libertadores do que para a fase de grupos da Libertadores. Sim. Convenhamos, é uma missão muito difícil, Claro. independentemente da distância de pontos do Corinthians para o Grêmio, de conseguir essa vaga. Convenhamos. Ah, mas o Flamengo ganhando a Libertadores, ainda assim é difícil. Ainda assim não é fácil.
Ele fracassa. O Corinthians vai pra pré. Tem a possibilidade de nem a pré chegar. É Isso, remota, então. mas tem. Aí o Corinthians fracassa lá, vai jogar contra o Palestino do Chile e tal, porque nessa posição em que o Corinthians está, sendo o Flamengo campeão da Libertadores, se terminar assim, o Corinthians vai para pré-pré. É a mesma fase do São Isso. Paulo. Isso. São 4 jogos. São 4 jogos. O Corinthians cai na pré-pré. Mas o Thiago Nunes não presta, e tem protesto lá no CT, o Vai fazer escambau. isso com quê? um jogo. Não vai fazer isso. O quê? Não. O que E a vai voltar diretoria? na cabeça é o A Tolima, direção é a do referência Corinthians do Tolima. E a Isso direção do assim, Corinthians mas tem. se vai É a pra fase pré com o Coelho e cai na fase O Coelho pré tá fora com também. o Thiago Nunes, não, se vai pra fase pré com o Coelho classifica. O Coelho entregou. Entregou. Aí ele vai lá e dança, não é? A pressão no Thiago Aí o Nunes. Coelho pode dizer, tá vendo? Pô, eu botei lá, pô. Tem essa possibilidade, né? Mas convenhamos. E vão dizer, não é ele. Mais E provável. sabe qual é a ironia da história? Peraí, você não que tá o Thiago entendendo. Nunes, ele abre Mas mão não de um deixa eu time. falar. Isso é só Como você não? Só fala. você que tá Não falando, deixa eu cara. falar. Thiago Nunes. Para com isso, O cara. Tiquero Pô, já que falou, que você quer? já falou, Sobe ele sua... tá falando. Dá um Ô, tempo, Piperno, pô. o Que Thiago você quer? Um Nunes- monólogo e Ó, um solicólio. Não é. Você leu um Você solilóquio. está sendo Fidel Castro. Não, Vocês solilóquio. dois. Aqui tem 2 caras que Sim. gostam de solilóquios. Você e o Ulisses Costa. Isso aqui é democracia Pra chinesa. você é um colóquio isso aqui. É o seguinte, o Thiago Nunes, pra mim, a ironia da história é que ele abre mão de um time que sim já está na competição ano que vem e entrega ao Deus dará a possibilidade dele estar nessa competição. Ele não entrega ao Deus dará. Eu Coelho. até porque eu queria até fazer uma correção nisso. Não é que eu não era a favor do Thiago assumir, enfim, o Corinthians só no ano que vem. Eu era a favor. Não, mas tá certo. Você Não, falou não, não, isso. não, não, não. Eu não disse exatamente isso. Eu disse que eu seria a favor do Thiago assinar com o Corinthians agora, cumprir o trabalho dele no Atlético e chegar ao Corinthians Já ano que ele vem. não Mas ficou já que lá. ele tá dando sopa aí, olha. Os 3 já falaram, agora eu posso terminar Não, meu calma, você tá raciocínio. falando há 2 horas, rapaz. Posso falar de terminar? São Paulo? Você quer? Bom, e fala é o aí. seguinte, não, é só uma coisa. Você apresentou aí razões coerentes, consistentes. Pelas quais eu defendo Tá. que ele assuma E o Corinthians nós no ano que vem. apresentamos também razões coerentes, Pra consistentes. você. Claro, óbvio. Pra você. Pra quê? Pro meu avô, porra? Lógico que é Bom. pra mim. Se eu tô dizendo isso é porque é o que eu penso. Eu sei. Agora, da mesma maneira que o Eu que tenho você direito falou... de discordar. Não, assim como eu discordo de você. Agora, Perfeito. tô dizendo que o que você falou tem cabimento, não é uma coisa incabível. É encadeado. Tem cabimento. É aceitável racionalmente e tal. E o que nós estamos falando também. A decisão é do cara, correto? Logo, ele decidiu, então tá tudo certo. Não, tá tudo certo não. Eu acho que ele decidiu mal contra ele mesmo. É isso. Ei, mas não é você que Contra decide, ele é mesmo. ele. Ah, isso é óbvio, cara. Porra. Mas e daí, se fosse eu que tivesse decidido, eu estaria comandando o time. Você, Cláudio Zaidan, na pele do Thiago Nunes, você, não, Eu quero pegar o Corinthians. estaria hoje dando treino lá, pô.